Pessoal, boa tarde. Sou o Ellison aqui. A gente vai continuar a nossa aula. Na verdade, vamos encerrar hoje a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Tivemos apenas uma aula presencial, né? Essa disciplina é composta por 2 aulas. E, infelizmente, a gente foi mais uma vez varrido por essa nova onda de Covid. E nós vamos ter, infelizmente, que encerrar essa disciplina à distância. Mas o importante é que nós estamos todos saudáveis, né? Muita gente não teve essa oportunidade de estar vivo, de estar saudável, mas nós tivemos, agradecemos a Deus por isso. E hoje vai ser meio que uma revisão geral, né? Porque a gente conseguiu aplicar bastante informação na aula presencial que tivemos. E eu trouxe aqui uma outra apostila para vocês, vou diminuir aqui meu vídeo, vou botar aqui para o outro lado, para que vocês consigam focar nessa parte. Eu tenho aqui uma outra apostila que vai falar um pouco sobre tudo aquilo que a gente já viu. Eu vou tentar deixar o vídeo mais breve possível, para não ficar repetitivo. E aí eu trouxe outra apostila que eu posso compartilhar com vocês lá no grupo. E essa primeira parte vai reforçar aquilo que nós já vimos presencialmente e que comentamos também nos grupos de estudo, que a anatomia e fisiologia humana vem ser justamente o formato do corpo, o formato dos órgãos, das glândulas e tudo que compõe o corpo humano, e a fisiologia vem a ser como que esses órgãos funcionam de fato, certo? Então, é basicamente essas duas coisas que nós estudamos nessa disciplina. O que são os órgãos, de que eles são feitos, e qual a função de cada um, porque sabendo a função, a fisiologia, nós poderemos saber quando que o órgão ele está normal e quando que ele está passando por algum tipo de patologia, beleza? A gente vai tentar voltar a focar nisso. Primeiramente, a gente viu que o corpo humano ele é composto por várias partes, né? Sistemas. Então, nós temos alguns níveis de organização, vocês já viram nos slides passados. A gente sabe que toda a matéria é composta por átomos, mas que isso vem ficar mais para a parte de física e química. Biologicamente, aquilo que vai nos interessar para fins de diagnóstico e de terapia, especialmente para os cursos técnicos em enfermagem e radiologia, vai ser os níveis de organização do nível químico para frente. Então, a gente já viu, nós já vimos moléculas, né, em sala, já vimos células, já vimos tecidos, órgãos e organismos, sistemas e organismos, né? Tudo isso nós chamamos de níveis de organização. E talvez você precise disso lá na atividade que nós vamos fazer no fim da aula. O que são os níveis de organização? Quando eu me refiro a nível de organização, eu estou falando de um coletivo de funções, um coletivo de coisas, ou seja, várias coisas do mesmo formato juntas, que formam uma coisa maior. Por exemplo, quando eu tenho vários átomos, eu formo uma molécula. Quando eu tenho várias moléculas, eu posso ter uma célula. Se eu tiver várias células, eu posso ter um tecido. Se eu tiver vários tecidos, eu vou ter um órgão, certo? Se eu tiver vários órgãos, eu vou ter um sistema, e vários sistemas eu tenho um organismo, que de fato vem ser o ser humano por completo, beleza? Então, níveis de organização servem para que a gente consiga filtrar, afunilar cada vez mais e mais o conhecimento sobre um ou mais órgãos, ou tecidos, ou células especificamente, para que eu consiga ter uma visão macro e microscópica de um organismo, beleza? Então, o que é isso? O que eu quis dizer aqui? Esses níveis de organização no estudo de anatomia e fisiologia servem para que eu consiga saber como que o corpo humano ele funciona de uma forma macroscópica, ou seja, como que funciona o sistema digestório, como funciona o sistema circulatório, o sistema endócrino, o sistema reprodutor, todos os sistemas que a gente já viu e vai continuar vendo no decorrer do curso. Mas quando eu começar a focar, por exemplo, o sistema digestório tem vários órgãos, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, cada um desses órgãos tem partes anatômicas também específicas, mas imagina que de repente o paciente ele chega com, é claro, lembrando que nem técnico em radiologia, nem técnico em enfermagem tem a responsabilidade e a competência de fazer laudo, de diagnosticar alguma coisa, certo? Então, vamos lembrar disso.
A gente não serve para diagnosticar, nós fazemos exames e ajudamos na terapia, no caso, na enfermagem. Mesmo assim, imagina que um paciente ele chegue com um problema, eu estou com um problema no sistema de... Eu estou com um problema, já é o organismo. Eu sei que o paciente, ele não foi para o hospital porque ele, não estou fazendo nada em casa, eu vou ir no hospital tomar um bezetacil. Não é assim que funciona. Nós vamos ao hospital, geralmente, quando nós estamos precisando, sentindo alguma coisa errada com o nosso corpo. E aí, beleza. Só que o corpo ele é formado por uma série de coisas. Você pode ir para o hospital por causa de uma unha no pé ou por um fio de cabelo. Dos pés à cabeça pode dar algum problema. E aí, quando você vê o organismo por completo, você vai começar a diminuir esse foco, vamos dizer assim, ou afunilar, ou focar numa parte mais específica. Por exemplo, tá com problema no teu corpo, mas em que parte? Aí o cara lá, meu sistema digestório, beleza, eu já posso eliminar sistema reprodutor, eu posso eliminar sistema endócrino e uma série de outras coisas. Eu vou focar no sistema reprodutório, sistema digestório. Mas aí ele falou que não é no sistema digestório todo, imagina que está doendo só o estômago dele. Então, observa, ele estava com problema no sistema digestório, mas ele eliminou faringe, boca, esôfago, intestino delgado, intestino grosso, reto, eliminou tudo, porque ele disse que o problema está no estômago. Ou seja, eu consigo afunilar. É isso que são níveis de organização, gente. Eu consigo saber se o problema está numa forma macroscópica ou numa forma microscópica, se é no órgão inteiro, se é só em um tecido, ou se é no sistema por completo. Beleza? Isso são níveis de organização. Já vimos isso no nosso outro conteúdo, tá? Então, não vou ler isso aqui tudo. Então, beleza. A gente vai lembrar outra coisa importante. Processos vitais. O que acontece com o ser vivo, em geral, especialmente o corpo humano? Antigamente, nós limitávamos o ser humano a nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eram as 4 fases da vida. Então, o paciente ele nasce, sem controle disso, né? Ele cresce, ele reproduz para dar continuidade à espécie e depois ele morre, certo? Seria basicamente isso que acontecia com o corpo humano, certo? Só que aí nós percebemos que é muito mais do que isso, certo? Existem processos vitais, ou seja, existem situações que vão muito além dessas 4 partes, de crescer, de existir, de reproduzir. Vão muito além disso, certo? Só um minutinho que o meu computador está querendo desligar aqui para a bateria. Deixa eu ver aqui a carga. Beleza, vamos continuando aqui. E aí o que acontece? Eu falei para vocês que nós vamos focar agora em processos vitais. Aguarda só um minuto que eu vou botar o carregador do computador.